Paz, povo de Deus, Nilton Revair, e você está no Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. Agradeço a paciência de todos. Tivemos aí uma semana com bastante turbulência. Nosso modem deu um problema e ficamos aí uma semana inteira offline praticamente, né? Mas dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre seitas e heresias quando o lobo se disfarça, volume 2. E antes de nós começarmos com o nosso assunto, vamos também já agradecer Christian Juan. Desculpa, meu amado, se eu não pronunciei teu nome certo, né? Christian Juan é um novo inscrito do nosso canal, mais um a entrar na família Vigilante, juntamente com a missionária Cida. Deus abençoe a vocês dois que integraram aí a grande família Vigilantes durante este mês. E você também que está nos assistindo é convidado também a fazer parte da família Vigilante. Se inscreva aí, né? Clique no sininho para não perder notificações de vídeos novos e venha fazer parte aí desta família Vigilante rumo aos 200 inscritos e crescendo cada mês mais para a glória de Jesus. Nosso tema de hoje, nós vamos dar continuidade então a esse tema maravilhoso sobre seitas e heresias. Continuando então, falamos no vídeo passado sobre o determinismo. E nesse vídeo vamos falar sobre duas heresias que está muito latente no meio evangélico hoje. Primeiro é a heresia da unção para tudo e da troca de unção. Eu não sei de onde é que eles tiraram isto, né? E para criar heresias novas, basta simplesmente você pegar a tua Bíblia e ler ela e interpretar um texto de maneira incoerente ou de maneira errada. Pronto, já se criou uma heresia nova. A unção para tudo, né? Principalmente as novas igrejas, as igrejas neopentecostais de hoje, tem o costume de usar o óleo da unção como algo poderoso, como um amuleto de Deus mágico. E eles ungem tudo. Chave de carro, unge roupa, unge, enfim, tudo. Só que a palavra de Deus, ela não nos dá esta valia, não nos dá autoridade para nós ungirmos tudo. A palavra de Deus, ela é específica. Começando com os discípulos, quando mandados de 2 a 2, né? Quando Jesus disse-lhe curar os doentes, né? Se não me falha a memória, me parece que é em Marcos. Existe uma citação dizendo, e ungi-os com óleo. Tiago vai, no caso, repetir essa ordenança, dizendo, está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros e unja-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Ou seja, a unção com óleo para o doente também é um simbolismo, mas o poder está na oração da fé, não no óleo. E aí eles vêm com essa de trazer óleo de Israel, óleo não sei da quanta, óleo do fulano de tal, óleo da oliveira não sei da onde. E muitas das vezes eles vendem para as pessoas isto, né? Para que as pessoas levem para casa. Para que as pessoas, no caso, unjam paredes, unjam a casa toda, usem como amuleto contra o mal, coloquem na comida. A fé das pessoas, né, de crer que aquilo verdadeiramente é uma coisa de Deus, faz com que o milagre aconteça. Mas isto não é da parte de Deus. A unção com óleo é somente para oração aos enfermos e realizado pelas mãos do presbítero. Diácono não unge, auxiliar não unge, membro não unge. Não tem autoridade espiritual para isso. Ainda continuando no tema unção,
temos a chamada outra heresia criada, né, divulgada aí por alguns pregadores ilustres nossos, a troca de unção. Aí eles pegam aquele texto lá de que Moisés reuniu 70 homens e Deus tirou da unção que estava nele e depositou naqueles homens para aqueles homens julgarem ao seu povo, ao povo de Deus. E aí então eles dizem o seguinte: o que Deus está fazendo na minha vida como pregador ilustre aí, Deus vai fazer na tua vida também. Então agora nós vamos passar a minha unção para ti. E aí lê a deixada da capa de Elias para Eliseu. Lê temas assim. E aí faz aquele ritual simbólico, né? Aonde lá o camarada coloca pé com pé, um com o outro assim. E aí alguém vem com um vidrão de óleo assim e derrama em cima. E depois derrama nos dois. Queridos, a Bíblia nos mostra a unção com óleo, desde lá do templo, como um simbolismo. O Antigo Testamento é sombra das coisas que haviam de vir no Novo Testamento revelado em Jesus Cristo. Logo, a unção com óleo, né, sem ser pela especificidade apresentada no livro de Tiago, que é a unção para os enfermos, não sendo para isso, a unção com óleo não presta para mais nada dentro da graça. Por que que não? Porque hoje, aquilo que representava a unção com óleo no Antigo Testamento está em nós, que é o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que o Senhor reparte a unção do seu Espírito a cada um segundo a medida da fé. Tá, então se eu tenho uma fé assim, uma fezinha assim, eu não vou receber a unção do Espírito? Não. A fé não é graduada por tamanho. A fé ela é graduada por consistência. Por isso que Jesus disse assim, ó: se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dar a ordem para o monte sair daqui e passar para lá, e ele vai te obedecer. E aí alguns ficam pensando assim: nossa, se tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, então a minha desapareceu, sumiu. Só que não é o tamanho, é a consistência. O grão de mostarda, porque ele é o único grão forte o suficiente que um verme chamado pulgão, que estraga todos os tipos de semente, ele tenta botar o dente ali e não consegue furar. Porque a semente, além de ser pequenininha, ela é muito consistente. Só o solo para abrir ela. Então, é isso que Jesus quis dizer. Então, todos vocês têm a medida da fé adequada para receber a unção do Espírito Santo. Então não precisa ninguém derramar azeite sobre você. Tá, irmão, e não unção para obreiro. Aí é outra coisa. Aí trata-se de uma consagração ministerial. Algumas igrejas apoiam a unção, derramar o azeite sobre o obreiro. Outras cumprem o texto bíblico que diz que eles foram separados pela imposição de mãos dos apóstolos, ou seja, cumprem esse quesito. Na hora de consagrar, chama os queridos que vão ser consagrados, impõe as mãos sobre eles, pronto, está consagrado. Tá, mas e se a minha igreja usar a unção com óleo? Para esse caso específico, amém, está válido. Mas única e exclusivamente para esse caso específico. Então, vigiem com esse negócio de ungir tudo. Quer que a tua vida, a tua casa seja ungida? Busca a presença de Deus em jejum, oração, santificação. Te aparta daquilo que te afasta de Deus. Te achega mais à presença de Deus. Você vai ter uma vida ungida, você vai ter uma casa ungida, você vai ter um lar abençoado.
O que essas pessoas que procuram tanto unção, o que elas fazem? Né? Elas procuram essa montoeira de unção porque elas têm como esta unção seja um amuleto transformador, ou seja, ela não precisa fazer mais nada, além de simplesmente ungir alguma coisa. Imagina que fácil que a vida seria, não é? Então, vigiemos nesta parte, meus queridos. Vigiemos e estejamos alertas. Porque o adversário, ele não brinca. E ele está usando as pequenas coisas, as pequenas sutilezas, para enganar o povo e arrastar da presença de Deus. Falamos sobre o determinismo, falamos sobre a prática da unção, de tudo, né? E agora, falar de um outro perigo que é a atribuição de todas as coisas ao diabo. A Bíblia nos mostra ele como um poder limitado e debaixo ou sujeito à autoridade de Jesus Cristo. Você vê essa comprovação no livro de Jó, principalmente. Para fazer qualquer coisa contra Jó, ele teve que ir até a presença de Deus, até onde Deus estava reunido com seus anjos, né? Numa dimensão intermediária entre o céu e a terra. Ele não entrou no céu. Então, vamos deixar isso bem claro, ele não entrou no céu. Ele aproveitou o momento de reunião de Deus com os anjos e entrou no meio. Para quê? Para pedir autorização para Deus, para tocar na vida de Jó. A carta de João nos diz o seguinte, que aquele que está em Cristo maligno não lhe toca. Se você crê exatamente no poder de Deus, você para com esse negócio de atribuir tudo ao Satanás. Ele tem um determinado poder? Tem. Não podemos menosprezá-lo de forma alguma. Temos que estar alerta aos seus ardis, às suas armadilhas? Sim, devemos estar alertas. Mas nunca o colocar de maneira superior ou igualitária a Deus. Eu já vi gente pregando que Jesus morreu na cruz do Calvário para dar o sangue para comprar os seres humanos de Satanás. Não. A Bíblia não diz isto. O que a Bíblia diz foi que a justiça de Deus, a santidade de Deus, não tolera pecado na sua presença. Todo aquele que pecar, o salário do pecado, como diz Romanos, é a morte. Os homens pecaram, decaíram da presença de Deus. E a sentença para o ser humano, de acordo com esta justiça de Deus, era que todos deveriam morrer. Todos deveriam ser mortos. O que Deus ia fazer depois, se ia criar novos seres humanos mais perfeitos, se iria mudar a história, não se sabe. A sentença sumária era esta. Então Jesus se apresenta. Plano salvífico está nisto. Ele se apresenta como um intermediador entre Deus e os homens, assumindo a forma de homem, para sentir na carne aquilo que o ser humano sente, e aí então oferecer um sublime e magnífico sacrifício para Deus. E esse sacrifício vale para toda a eternidade. Né? Os justos que morreram no passado e que estavam no seio de Abraão foram alcançados pelo poder do sangue de Jesus. As gerações que nasceram durante ali a vida ministerial de Jesus, sua morte, a vida dos apóstolos, foram alcançadas pelo sangue de Jesus. As gerações futuras que vêm até nós
e vai até os nossos filhos ou até a data de Jesus voltar, ainda serão alcançados pelo poder do sangue de Jesus. Ou seja, Jesus não deu sangue para o diabo. O sangue foi derramado em sacrifício para Deus, para pagar a culpa do pecado que homem nenhum consegue pagar. Você pode se açoitar 24 horas, sofrer, se torturar, andar de joelho, fazer penitência, pode fazer o que quiser. Você sozinho não tem como vencer o poder do pecado. Por isso que Jesus derramou seu sangue. E nós vemos muitas heresias pregadas desta forma, enaltecendo o adversário, colocando-o em pé de igualdade com Deus, né? Coloca até aquela figura assim, né? A guerra dos poderosos. E aí bota Jesus representando Deus e Satanás do outro lado, com um chifrinho vermelhinho e fazendo a queda de braço. Ele não tem esse poder igualitário. Ele é uma criatura, assim como eu e você fomos criados. E ele está também, assim como eu e você estamos subordinados à autoridade de Deus, ele está também subordinado a essa autoridade. Então ele só age com o consentimento do Eterno. Por quê? Porque Deus tem sempre um propósito que nós não compreendemos. Se nós conhecêssemos e compreendêssemos Deus, ele deixaria de ser Deus. A nossa mente limitada não consegue entender Deus. E nem consegue entender os caminhos que ele usa. Mas ele usa. Graça e paz. Gostou do vídeo? Pois é. Estamos aí então de volta, marchando para a glória de Jesus Cristo, né? Terça-feira tem mais. Você siga aqui no nosso canal. Convide mais alguém para estar conosco. E vamos aumentar essa família vigilante para a glória de Jesus. Graça e paz.